Amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos ainda no livro de Zacarias, recém-começados, o livro de Zacarias. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos visto a introdução, que falava sobre a validade da aliança, e nós vamos começar agora com as 8 visões. Hoje nós vamos ver 2 delas. As visões, na verdade, elas estão divididas desta forma. A primeira fala sobre cavalos que estão entre murteiras. Murteira é um tipo de vegetal. A segunda fala de 4 chifres e 4 ferreiros. A terceira fala sobre um homem com um cordel. A quarta trata do sumo sacerdote Josué e Satanás. Ele está enfrentando o julgamento, diante do acusador Satanás. A quinta, menorá e algumas árvores de oliveira. A sexta fala sobre um rolo voador. A sétima, uma mulher em um cesto. E a oitava, de novo, os cavalos e os carros, agora com um aspecto um pouco diferente. Na primeira visão, então, nós temos, como vimos, cavalos que estão entre murteiras. Quando isto aconteceu? Mais ou menos em 520 a.C. Ele fala no 24º dia do 11º mês. Então, 24 do 11º mês. 11º mês deles, não os nossos. Tá? E ele viu que cavalos vermelhos, baios e brancos entre murteiras. Alguns estudiosos, eles falam sobre o significado destas cores, vermelhos, baios e brancos. Na verdade, não há consenso, então a gente não vai entrar nesta discussão, a gente não vai entrar neste mérito, porque muitos deles acham que são simplesmente cores e não têm um significado específico. Enfim, ele está entre uma árvore muito comum, naquela região, que são as murteiras. Bom, vamos aos significados, então. O que significam cavalos? Cavalos significa domínio em batalha. Por quê? O cavalo não era utilizado como hoje é utilizado para puxar arado, para puxar carroça, essas coisas. Não, ele não era utilizado para isso. Ele era utilizado para a batalha, ele era um animal de guerra. Havia os lutadores, os guerreiros que lutavam a pé, aqueles que lutavam com flechas, aqueles que lutavam a cavalo. Então, uma parte dos guerreiros, a parte que andava com os cavalos, significava então que aquele exército era um exército bastante grande e bastante treinado, porque o cavalo era muitíssimo caro. Também significava prestígio, porque os reis também utilizavam-se de cavalos. Os cavalos eram muito caros e, portanto, muitos deles se ostentavam, apareciam para o povo montados em cavalo. Então, cavalo aqui quer dizer domínio em batalha e prestígio de um grande rei. Eles estavam entre murteiras. Murteiras aqui é uma árvore, é um arbusto bastante cheiroso que era encontrado na beirada dos rios. Era muito comum os rios daquela região. E a sua madeira era utilizada para a construção de tendas. O que significava isso num primeiro momento? Significava que eles eram mensageiros, segundo o que está escrito no livro, eles eram mensageiros de Deus e que percorriam toda a terra. Então eles estavam andando a terra inteira e supervisionando todas as coisas em favor do Senhor, ou seja, eles eram mensageiros de Deus. Eles estavam supervisionando o domínio que Deus tinha sobre todo o mundo. Lembrem-se, esse domínio estava aqui representado um domínio de batalha e de prestígio, ou seja, eram cavalos de batalha e de prestígio. O povo havia ficado
cativo por 70 anos. E nesta época, lembrem-se que Zacarias está colocado aqui quando o povo volta do cativeiro babilônico. Então eles tinham ficado 70 anos lá e eles estavam voltando. O que significa isso? Que Deus estava vigilante para todas as coisas, para o mundo todo. Deus era justo para punir iniquidade, seja ela de quem fosse, seja do seu próprio povo, porque eles estavam cativos há 70 anos porque pecaram, seja dos outros povos. Mas, ao mesmo tempo que ele era misericordioso, que ele era justo para punir, ele também era misericordioso. Então ele está colocando aqui duas características de Deus: a sua justiça no sentido de punição e a sua misericórdia para que esta punição seja a mais correta possível, a mais justa possível e adequada ao seu amor, à sua capacidade de perdoar e de restaurar o seu povo. O Senhor não estava insensível, o Senhor sabia o que estava acontecendo, ele ouvia o lamento do seu povo e ele estava então respondendo a este lamento, um lamento que é de um arrependimento genuíno. Ele vai usar as nações primeiro para punir Israel. Primeiro ele pune Israel pela sua idolatria, pelo seu pecado. Depois ele vai pedir contas desta punição, porque ele entrega tanto Judá como ele tinha entregue Israel nas mãos de Babilônia, Judá, e da Síria, Israel. Só que estas pessoas foram além do que elas deveriam ir e, portanto, ele está agora pedindo contas do que estas nações fizeram. Então, Deus deu a oportunidade para o povo, não foi aceita, o povo foi para o cativeiro foi feito, ele foi realizado por nações que o próprio Deus levantou para isso e agora ele está pedindo contas do que essas nações fizeram contra o seu povo. Diz a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Então vamos parar aqui um pouquinho para ver o que significa isso. Ora, Jerusalém não é a própria Sião? Teoricamente sim, mas quando ele fala Jerusalém e Sião juntos aqui na mesma frase, uma do ladinho da outra, ele está se referindo a uma Jerusalém terrestre, ou seja, a cidade de Jerusalém, que representa todo o reino de Judá. Mas quando ele bota Sião do ladinho, este Sião tem um sentido espiritual. É todo o reino dele, todos aqueles convertidos, arrependidos que estão com ele e que vão formar uma nova nação, a nação santa, a nação salva, a nação espiritual que é de Sião. Ele diz então: estou muito irado contra as nações em descanso. Por que em descanso? Porque elas fizeram o que fizeram, elas dominaram, elas retalharam, elas mataram, elas feriram, elas agiram com violência e agiram além do que deveriam agir. E agora elas estavam descansadas. Ninguém toca em nós porque a gente dominou tudo. A gente dominou todas as nações, a gente dominou todos os países, a gente dominou todos os povos. Só que o que elas não sabem é que puderam fazer isso por causa da mão do Senhor. Apesar delas não serem do Senhor, elas estavam sendo uma ferramenta nas mãos de Deus. Só que veja, elas tinham uma coisa para fazer e elas acharam que podiam fazer do jeito que elas queriam. Então, veja lá, eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. O que significa isso? Significa que elas foram além do que tinham que fazer. Quando a gente vai além do que tem que fazer no ministério, Deus vai pedir contas. Nós temos que prestar contas para Deus, porque foi Deus que deu aquele poder, aquela capacidade, aquele dom para fazer alguma coisa, como tinha feito com estas nações.
Só que essas nações acharam que tudo isso era do seu próprio braço, era da sua própria força. E não era, era de Deus. Então agora o que ele estava dizendo? Eu estava indignado, mas agora eles passaram do limite, eles agravaram o mal. Voltarei para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada, e o cordel será estendido sobre Jerusalém, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu tinha ficado zangado? Tinha. Foi feita o cativeiro? Foi. A punição foi dada? Foi. Ela foi além do que deveria? Sim. Então agora Deus volta para Jerusalém e ele traz então o povo para ser edificado. Lembre-se que aqui eles ainda não tinham edificado os muros, eles ainda não estavam fazendo, o templo ainda não estava terminado. Lembre-se que nesta época, tanto Ageu quanto Zacarias foram chamados para que o povo saísse daquela perdição deles e voltasse a fazer o que eles deveriam fazer, ou seja, a construção de tudo isso. Então, ele está dizendo aqui, a minha casa será edificada, ou seja, eu vou voltar para lá. Né? E o cordel será estendido. O cordel é uma ferramenta que os construtores usam para as medições, né? Para saber até onde vai, até onde se deve construir e como se deve construir. As minhas cidades, prossegue o Senhor, ainda se transbordarão de bens. Essa é a primeira bênção que ele está prometendo. Então, a cidade vai transbordar de bens. Então, esta fartura, esta provisão, ela está aqui sendo prevista por Deus. Segunda promessa, e o Senhor ainda consolará Sião. Veja que ele não está falando mais de Jerusalém, ele diz que ele volta para Jerusalém, mas ele vai consolar Sião. Sião aqui é o reino, só que é o reino espiritual. É a cidade espiritual, não a cidade física, porque a cidade física ele está dizendo que ele vai voltar. Então, o que acontece aqui? Aqui ele está dizendo que ele vai consolar, ele vai tirar o opróbrio, ele vai tirar a vergonha, ele vai tirar tudo isso de cima de Sião. E ainda escolherá Jerusalém. Agora ele está falando da cidade. Ele vai escolher Jerusalém para quê? Para morar lá. Lá será a morada de Deus. Então, esta é a primeira visão que o profeta Zacarias teve. Na segunda visão, ele vê 4 chifres e 4 ferreiros. Então vejamos lá. O que significa ver 4 chifres e 4 ferreiros? Significa dizer que os inimigos de Israel e de Judá ainda eram fortes, porque chifre aqui representa uma força muito grande, uma força invencível. Então, eles eram fortes? Sim, eles eram fortes. Mas estes exilados, apesar de serem vulneráveis, porque eles estavam saindo de um cativeiro, eles estavam fracos ainda, eles não tinham a força que antigamente eles tinham como povo, né? Eles eram vulneráveis, eles não tinham nenhum muro para proteção. Lembre-se que nessa época o muro não havia sido reedificado, o muro ainda estava por fazer, então eles não tinham nenhum muro de proteção. Quem é que vai proteger eles? Quem é que vai cuidar deles? Deus fala aqui que eles seriam defendidos pelo próprio Deus, eles não precisavam de muro, Deus estava cercando, Deus estava protegendo. Então a gente viu que chifre representa força? Sim. E aqueles 4 ferreiros, o que acontece aqui? 4 é um número muito significativo, ele significa o mundo, ele quer representar o mundo. Por quê? Por causa das 4 direções dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então aqui significa que eles teriam oposição do mundo inteiro, como um todo, vindo de todos os lugares. E como de fato a gente vê isso na história, vem oposição de onde não se imagina, vem oposição de tudo. E ferreiros significam então os operários de Deus. Esses ferreiros podem ser os persas, dizem alguns estudiosos. Por quê? Porque a Babilônia foi conquistada pelos persas. E depois estes persas libertaram o povo de Deus e fizeram todo o que foi necessário para que
esse povo voltasse, se restabelecesse, reconstruísse o altar, o templo e as muralhas. Então, o próprio povo persa, aqui significa de ferreiros, significa que eles estarão quebrando os chifres, eles estarão, né, resolvendo muito desses problemas de poder de nações que estavam contra o povo de Deus. Deus, então, derrotaria os que se levantam contra os seus contra o seu povo, né? Então eles se levantam com os seus chifres, que significa força e poder. Eles estão se levantando contra o povo de Deus com força e com poder. Mas eles estão, lembram lá? Estavam descansados, com desprezo e arrogância, estão se achando os maiorais de tudo, né? Mas Deus diz o seguinte: se alguém se levanta contra o seu povo, contra um ungido, contra alguém que está na missão, né, ele está se levantando, na verdade, não contra aquela pessoa, não contra aquele povo, mas ele está se levantando contra o próprio Deus. Significa, então, dizer o seguinte, meu amado: se você está na missão, se você está na obra, se você está no serviço e muita gente se levanta de norte a sul, leste, oeste, com força e com poder, com desprezo e arrogância, dizendo que você não é nada. Lembrem-se que, se você está na obra, você está protegido por Deus. É Ele que vai fazer a vez de muro, no sentido de te proteger, de te resguardar. E quando ele se levanta contra você e você está na obra do Senhor, lembre-se que ele está se levantando contra o próprio Deus. E isso não é uma coisa agradável, porque Deus vai se levantar e vai se vingar deste que está se levantando contra a tua vida. Amém, amados? Bons estudos!